Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Você vai assistir uma mensagem bíblica ministrada nos cultos presenciais da Paz Church de Palmas. Essa mensagem eu tenho certeza que ela vai falar no seu coração, por isso quero te pedir algo com muito carinho. Compartilha, manda o link desse vídeo para os seus amigos e deixa Jesus entrar no coração deles também. Um abraço e bom vídeo. Muito bem, queridos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não é uma parte do coração, todo o teu coração. Toda a tua alma, ou seja, toda a tua mente, todo o teu entendimento, todo o teu conhecimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Quem foi que disse isso? Quem disse isso? Jesus. Foi Jesus que disse isso. Irmãos, e é muito interessante, por que será? Guarda essa pergunta aí no seu coração. Por que será que esse ensino na Bíblia, desde o Antigo Testamento até o Novo, ou seja, Deus em primeiro lugar, é tão crucial, tão central, tão essencial na Bíblia? É impressionante, quando a gente lê a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, a gente vê Deus em primeiro lugar. O primeiro mandamento, inclusive, o primeiro dos 10 mandamentos, qual que é? Não terás outro deuses além de mim. Deus em primeiro lugar. Qual que é o primeiro mandamento? Vamos resumir o primeiro mandamento. Deus em primeiro lugar. Qual que é o primeiro mandamento? Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro mandamento entre os 10 mandamentos. Por que será que isso é tão forte na Bíblia, esse ensino? É muito importante essa resposta. Inclusive, tinha um ensino na Bíblia, no Antigo Testamento, da primícia, não é? Então, olha só o que diz número 3:13, a lei da primícia. Todo primogênito é meu, diz o Senhor. Então, quando nascia o primeiro filho, de quem que era o primeiro filho? Era do Senhor. Quando nascia o primeiro animal daquela vaca, quando aquela vaca tinha o primeiro filhote, de quem era aquele primeiro animal? Não sei quantos animais ela teria durante a vida dela, mas o primeiro era do Senhor. Irmãos, isso era um ensino. É importante você entender isso e saber o porquê disso. Levítico 23:10 diz que quando eles entrassem na terra que o Senhor deu e colhessem a plantação, eles trariam um molho das primícias daquela plantação. Então a primeira colheita, uma primeira parte daquela colheita de quem era? Do Senhor. Entende como é muito forte isso em toda a Bíblia? Por quê? Por que será? Será que Deus tem alguma raiz de rejeição nele? Será que Deus tem alguma carência de ser aceito por nós? Não, irmãos, esse princípio não é para Deus desfrutar, esse princípio é para nós. Quem está me entendendo? Isso é para nós. Isso que eu quero te mostrar nessa manhã aqui. Jesus falou em Mateus 6:33, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, não existe um princípio de conquista maior do que esse, de nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Então não é para Deus, não é para, primeiro mandamento, Deus em primeiro lugar. Lei da primícia, o tempo todo, primeiro filho, dá para Deus. Primeira colheita, dá para Deus. Primeiro animal, dá para Deus. Para que eles soubessem o tempo todo, Deus em primeiro lugar. Mas isso não era para Deus, isso era para eles. Porque se eles fizessem isso, eles teriam esse poder de conquista. Esse é o maior princípio da conquista para a sua vida. Deus em primeiro lugar no seu coração. Quem está me entendendo? Agora, quer ver um exemplo disso na Bíblia, muito forte? Quando o Josué vai entrar em Canaã, escuta bem, quando o Josué vai entrar em Canaã, aí Deus falou assim para o Josué, Josué, é o seguinte, Jericó é a primeira cidade, então vocês não podem tocar em nada da primeira cidade, porque de quem é a primeira cidade? É de Deus. Ele disse, tudo que vocês pegarem lá, tudo que vocês conquistarem lá, nada, não vai ter despojo, vai ser a única guerra que vocês vão guerrear e não vai ter despojo, porque todo despojo é do Senhor. Quem está me entendendo? Não podia, está lá na sua Bíblia, Josué capítulo 7, não podia tocar. Aí um abençoado lá, chamado Acã, vai e esconde ouro, esconde roupas, esconde joias, quer dizer, ele pegou aquilo para ele, não podia tocar no primeiro que era de Deus. Irmãos, o que aconteceu com a nação? Olha só, olha como que eles vão comprometer o poder de conquista deles. A Bíblia diz que o Acã escondeu aquilo ali, beleza, eles conquistaram Jericó, mas quando eles foram para outra cidade, que era
que era Ai, que era uma cidade pequena, uma cidade de 3.000 habitantes, uma cidade pequena. Quando eles chegaram ali, o que aconteceu? A Bíblia diz que os homens de Ai colocaram os israelitas para correr, foram humilhados em Ai. O Josué não entendeu nada, porque Deus tinha dito para ele que aonde ele pisasse a planta do pé dele, Deus dava para ele. E aí ele vai orar, ele vai dizer: Senhor, eu não estou entendendo nada, o que aconteceu? Como assim? Vencemos Jericó, que é a maior cidade, começamos pelo maior, perdemos para o menor. Aí Deus fala assim: é porque vocês tocaram na primícia, vocês tocaram no que era, não era de vocês, por isso vocês não têm força contra os inimigos de vocês, por isso vocês foram humilhados por ele. Aí foi que Deus mandou eles fazerem. Como não tinha o sangue de Jesus ainda, eles mandaram apedrejar o Acã, junto com a sua família toda, e tudo que ele roubou foi colocado debaixo de um montão de pedra. Quando o Acã morreu, o poder da conquista foi restaurado. Eles colocaram novamente Deus em primeiro lugar. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então isso aqui é muito poderoso. Qual que é o nosso tema nessa manhã? O que acontece quando Deus tem o primeiro lugar no nosso coração? Aleluia. Irmãos, o poder da conquista está nisso. Isso que Satanás é isso que Satanás está tentando roubar o tempo todo. Lembra quando Satanás, o que foi que Satanás fez? Por que ele foi expulso do céu? Porque ele quis a primazia, ele quis o primeiro lugar, ele quis construir o trono dele acima do trono de Deus, ele quis ser o primeiro. Ele tocou em algo sagrado demais, central demais. Quem está me entendendo? Então ele foi expulso. Então, mas ele fica o tempo todo tentando fazer isso no nosso coração, nos distraindo. O que ocupa o primeiro lugar no nosso coração? Responde só para você. No seu coração. Com o que você gasta mais tempo? O que você passa mais tempo pensando, fazendo? O que ocupa mais a sua vida? Isso é o que ocupa, isso é o que está no centro do seu coração. Isso é o que está no centro do seu coração. Irmãos, e isso aqui é uma chave. Porque se Satanás conseguir nos distrair desse primeiro mandamento, se nós tirarmos Deus do centro da nossa vida, se Deus não é a prioridade da nossa vida, se Ele não é o primeiro lugar, nós vamos enfraquecer o poder da conquista. Quem está me entendendo? Amém? Então o que é que eu quero te mostrar nessa manhã com esse tema? O que acontece quando Deus tem o primeiro lugar no nosso coração? Eu quero te mostrar 3 homens que descobriram isso, que praticaram isso, que colocaram Deus em primeiro lugar, irmãos, em detrimento, presta bem atenção, em detrimento de coisas muito valiosas, como por exemplo, família, como por exemplo, dinheiro, como por exemplo, sucesso, como por exemplo, a própria vida. Eu vou te mostrar na vida desses 3 homens. E sabe o que? Quando eles fizeram isso, quando eles cumpriram esse princípio, que é central nas Escrituras, eu quero te mostrar as coisas grandiosas que esses homens receberam. Quem está pronto para receber essa palavra? Amém? Então vamos ver comigo esses 3 homens. Eu quero começar pelo faixa preta. Vamos começar pelo faixa preta. Vamos começar pelo número 1. Amém? Quem é ele? É Jesus, o homem Jesus. Vamos ver então. Mateus 16, 25. Olha o que Jesus disse: porquanto quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Aleluia, achá-la-á. Essa vida que é Zoe, a vida de Deus, não é? A Bíblia diz que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus. Colossenses 3:3. Então, quando a gente realmente perde a nossa vida por amor a Jesus, quando a gente coloca a vida dele em primeiro lugar, nós achamos a vida, nós achamos o Zoe de Deus, aleluia. Jesus está dizendo isso. Agora, deixa eu te falar o contexto que Jesus falou isso. Quando foi que Jesus falou: olha, quem ganha, perde, quem perde por minha causa, ganha? Qual foi o contexto disso? Olha como que é interessante isso. Eu estou te mostrando pessoas que decidiram colocar Deus em primeiro lugar e receberam recompensas, irmãos, que a gente não tem nem como mensurar. Olha só, o primeiro é Jesus. Qual que é o contexto disso? Como que ele falou? Por que ele falou isso?
porque ele estava dizendo para os discípulos em Mateus 16, ele começa a dizer para os discípulos: olha, chegou a hora, é necessário eu ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Ele começou a falar: puxa vida, eu vou ter que sofrer. Ele estava dizendo: eu vou sofrer, eu vou passar por tudo isso, eu vou ser morto, eu vou sacrificar. Aí o Pedrão pula. O que é que o Pedrão fala? O que é que o Pedrão fala para ele? Mestre, nunca isso vai acontecer contigo. Tenha compaixão de ti mesmo. Ou seja, te coloca em primeiro lugar. Aí Jesus fala para ele o quê? O que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque você não cogita das coisas de Deus e sim das dos homens. Você só está vendo, Pedro, a coisa num aspecto humano, natural. Você só está fazendo a conta humana do que eu vou perder. Eu estou vendo o espiritual. Eu quero colocar Deus em primeiro lugar, não me impeça de fazer isso. Irmãos, o que Jesus percebeu ali? Que Satanás estava tentando distrair ele. Olha aqui para mim, ó. Que Satanás estava colocando medo nele. Não faz isso contigo. Você vai sofrer muito, vai doer muito esse sacrifício. Você merece coisa melhor. Nunca que isso vai acontecer contigo. Irmãos, aquelas palavras, elas tocaram em Jesus. Jesus não estava, ele era Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio como homem, ele estava sendo tentado ali pelo Pedro, mas ele discerniu: é o diabo. É o diabo, porque está tentando me tirar a coisa mais poderosa que eu tenho, que é a decisão de colocar Deus em primeiro lugar na minha vida. Satanás queria neutralizar a arma mais poderosa de Jesus, do homem Jesus, que é a nossa arma mais poderosa. Quando nós colocamos Deus em primeiro lugar. Vocês estão me entendendo? E ele disse: é Satanás. Isso só pode ser a obra de Satanás. Ah, não. Ele estava colocando em prática: quem acha, perde. Quem perde, acha. Eu perco a minha vida, eu acho a vida de Deus. Eu entrego o meu direito para Deus e Deus me entrega os seus direitos. Irmãos, sempre que Deus nos pede algo, Ele está querendo nos conduzir naquela área a um nível mais elevado. Diga aleluia. Sempre que Deus te pede algo, te desafia, te coloca na parede para você tomar uma decisão entre você e Ele, entre seu prazer e a primazia dEle, entre o seu querer, entre o seu sonho e o primeiro lugar dele. Quando ele te coloca nessa posição, é porque ele está querendo te dar algo muito grande. E por isso que eu estou te falando que não existe princípio de conquista maior do que esse. Parece contraditório, né? Quando eu perco, eu ganho. Quando eu perco, eu acho. Quando eu ganho, como o Acã ganhou. Irmãos, o Acã, acabei de te falar, ele ganhou. Ninguém teve mais lucro do que o Acã em Jericó. Quem concorda comigo? Irmãos, os outros soldados perderam, não tiveram despojo. Era um direito da guerra o soldado vencer e receber o despojo, está na lei, era uma lei. Aqueles soldados todos perderam para quem? Perderam para quem? Grita aí. Para Deus. Eles entregaram o despojo para quem? Para Deus, porque era a primeira cidade. Então todos perderam, mas eles ganharam com Deus. O Acã ganhou. O Acã foi o único que levou ouro, levou prata, levou roupas, ficou rico, mas perdeu a vida, perdeu a família, perdeu tudo. Vocês estão me entendendo como é sério esse princípio? Então, Jesus não só falou essas palavras da boca para fora, irmãos. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la. Ele não falou da boca para fora como uma teoria, ele praticou isso. Amém, queridos? Ele praticou isso. Para trás de mim, Satanás, eu vou entregar tudo para Deus. Deus em primeiro lugar. Deixa eu te dar outro exemplo de Jesus, que também esse exemplo assim me desafia. Por isso que eu sou apaixonado por Jesus. Porque vocês lembram quando ele estava no Getsêmani? E ele subiu no Getsêmani já no final ali de Mateus 26, ou seja, já está acabando o tempo dele. Ele já vai ser preso, condenado injustamente e crucificado. Já vai acontecer. Então ele sobe no Getsêmani para orar com os discípulos. Os discípulos não deram conta de orar com ele. É ali que ele sua
gotas de sangue, de tanto sofrimento. E quando ele volta para encontrar com os discípulos, ele fala assim: chegou a hora, é chegada a hora. Aí, irmãos, ele acaba de falar, chega, né? A polícia religiosa ali, então, e prende Jesus, pega Jesus. E quando eles pegam Jesus, aí o Pedrão puxa a espada e na força do braço dele, igual a gente às vezes, na força do braço dele, ele parte para cima do soldado, o soldado se desvia, ele consegue cortar a orelha do soldado, não é? Jesus olha para ele e diz: Pedro, embainhe essa espada. Aí o Pedrão: sim, Senhor. Jesus vai lá, pega a orelha e dá uma arrumada na orelha do cara, fica top. Mas, irmãos, qual é o ensino aqui? Ele fala assim para Pedro: olha, Pedro, você pensa, eu quero que vocês leiam comigo Mateus 26, 53. Acaso pensas que eu não posso rogar ao meu Pai e Ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Irmão, pensa o que Jesus está abrindo mão aqui, presta atenção. Porque um anjo, vocês lembram quando um anjo destruiu 185 mil soldados do Senaqueribe? Um anjo só. Um anjo com a espada dele arrebentou com 180 mil. Jesus disse: se eu quiser, eu peço 12 legiões. Nem precisava, irmão, bastava aquele anjo que venceu os 185 mil, porque não tinha 185 mil soldados ali, nunca. Mas o que é que Jesus está dizendo? Eu tenho que entregar o primeiro lugar para Deus. Sabe, o que é mais poderoso do que Jesus orar e receber a resposta dessa oração? Quem precisa de uma resposta de uma oração assim muito, muito grande, como eu preciso, né? Eu preciso. Então, irmãos, pensa bem, se Jesus orasse ali: Senhor, manda 12 legiões, ele estaria livre. Ele estaria livre daqueles caras, não é? O que seria mais poderoso do que essa resposta de oração? É a entrega dele. Porque, como eu te disse, a nossa maior arma, a nossa arma mais poderosa é esse poder da renúncia. É esse poder de nós colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Essa é a nossa arma mais poderosa. É isso que Jesus está ensinando para eles. Eu preciso abrir mão do meu poder aqui, gente. Ele está dizendo: não é usando o meu poder, mas entregando o meu direito de usar o meu poder, que eu vou chegar no meu destino. Não é pela minha capacidade, eu vou provar que eu posso. Você vai perder. Você vai perder. Eu pegar minha espada, eu vou cortar a orelha. Vai perder. Mas se eu não vou perdoar, isso é muito grave. Mas se você perder para Deus e perdoar porque Ele mandou, você vai ganhar a sua vida. Você recebe poder, você recebe esse poder da conquista. Irmãos, qual que é o segredo? É nós abrirmos mão. Aleluia. Era o estilo de vida de Jesus. João 8, 29. Eu faço sempre o que agrada ao meu Pai. João 5,19. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, senão somente aquilo que eu vejo o meu Pai fazer. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. O seu poder está em você perder para Deus, não é? Não sei se é uma palavra que agrada a você, né? Eu não vim aqui falar sobre ganhar, eu vim aqui falar sobre perder. Perder para Deus. Perder o primeiro lugar para Deus. E você ganha, aleluia. Esses dias eu vi uma reportagem de uns macacos que os índios caçam. E eles são macacos muito, muito gostosos, né? Segundo o índio, eu nunca comi macaco. Mas, então o que é que o índio fazia? Os índios faziam, eles pegavam assim uns cocos grandes, pesados, e eles furavam o coco do tamanho da mão do macaco, que a mão do macaco passasse apertado, e colocava ali dentro do coco uma banana. O macaquinho, coitado, ia lá, via a banana lá dentro, aí aparece toda a filmagem, o macaquinho olha, rapaz, ele vê a banana, ele fica doido, aí ele mete a mão, quando ele mete a mão, ele fica lutando, aí ele pega a banana. Só que quando ele segura a banana, ele não consegue mais puxar de volta. Aí os índios começam a se aproximar bem devagar. Eles começam a gritar com medo dos índios, mas não solta a banana. Tudo o que eles precisavam fazer, irmãos, era abrir mão. Para salvar a vida deles, eles precisavam perder. Mas não sabem fazer isso. E tem muito crente macaco.
que não abre mão do seu direito é o crente Acã, que não abre mão. Não, mas eu tenho o direito do despojo, está na lei, eu já li a lei do Moisés, eu sei, eu tenho o direito do despojo. Mas você tem que perder para Deus, você tem que dar o primeiro lugar para Ele. Isso também é uma lei maior do que qualquer outra lei, é o primeiro mandamento. É maior do que aquele mandamento que você tem direito ao despojo da guerra. Entrega para Deus, Acã. Não. Aí o diabo vem e pega aí. Tem muito crente assim, irmão, que não abre mão dos seus vícios. Não é o caso de vocês, que ninguém tem vício aqui. Não abre mão dos seus pecados, não abre mão do seu dinheiro, não abre mão dos seus sonhos pessoais, não abre mão de nada, e está perdendo o poder da conquista. Tem alguém me entendendo aqui? Aleluia. Eu falei para vocês que quem perde para Deus é recompensado de uma forma sobrenatural, não é uma recompensazinha. Quer ver? Olha a recompensa de Jesus, Filipenses 2:8. Eu quero que vocês leiam comigo. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ele deu o primeiro lugar para Deus, Deus deu o primeiro lugar para Ele. O nome que está acima de todo nome, o primeiro, porque Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz, porque Ele viveu para agradar a Deus em primeiro lugar. Então, o primeiro homem quem é? Jesus, faixa preta. Mas eu sei, toda vez que eu prego sobre Jesus, alguém fala assim, mas era Jesus, pastor, não é? Irmão, aí eu tento explicar para ele, pois é, mas Jesus veio sem nenhuma vantagem, Ele não podia ter nenhuma vantagem, Ele veio como homem, Ele veio como servo, Ele se humilhou a si mesmo, negou-se a si mesmo, mas não adianta, não, mas era Jesus. Então tá bom, então eu vou falar mais dois homens, para que a gente fixe bem esse princípio, que colocaram Deus em primeiro lugar, acima de si mesmos, acima de coisas muito valiosas, e receberam grandes recompensas. O segundo homem, o Moisés. Aí acompanha comigo aí Hebreus 11:24. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Irmão, pensa nisso. A gente lê isso aqui às vezes, uma leitura para nós que não tem muito sentido, mas se coloque no lugar do Moisés. Você é o príncipe, o filho do rei. Você vai assumir o trono quando esse sujeito morrer. Você vai virar o rei do mundo, porque o Egito era a capital mundial. Pensa bem. Aí o cara abre mão de tudo isso, abre mão dessa riqueza toda, desse sucesso todo, irmão, para sofrer junto com o povo de Deus. Isso não é uma loucura? Isso é colocar Deus em primeiro lugar. Agora presta bem atenção, nem sempre foi assim. O Moisés começa muito mal, ele não entende esse princípio, né? Porque ele sempre teve o chamado. Irmãos, os chamados de Deus são irrevogáveis. Deus te chamou para uma missão, eu quero te falar, hein? Quem está me entendendo aqui? Não é? E às vezes a gente está enganado, não é? Combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, Senhor. Não, mas eu te chamei para outra coisa. Não, mas eu fui um sucesso lá na terra. Não, você foi um sucesso para você, mas o propósito para o qual eu te enviei lá não foi esse. Não é? Então, irmãos, no começo o Moisés tinha o chamado, porque ele é irrevogável, ele não muda nunca. E ele não entendeu. Então, quando ele viu um egípcio tentando matar um israelita, ele já tinha esse chamado no coração de libertar o povo de Israel, conquanto ele era o filho da filha do faraó. Aí o que ele fez? Ele se meteu na briga, ele era faixa preta, não é? Ele se meteu na briga e matou o egípcio. Irmãos, isso custou para o Moisés a fuga do Egito. Ele perdeu aquela posição que era estratégica de Deus para a vida dele. Ele foi parar no deserto, ficou 40 anos ralando no deserto,
morando na casa do sogro, cuidando das poucas ovelhas do sogro dele, não é? Agora olha só, esse cara, irmãos, eu penso que o deserto amadureceu Moisés. Ele entendeu no deserto que Deus era a prioridade. E no deserto, com 80 anos, quantos anos? Irmão, quando Moisés tinha 80 anos, ele recebeu o chamado dele. Não está tarde para você, viu, irmão? Não é? Quando Moisés tinha 80 anos. Agora, ontem o irmão falou para mim, né, acho que esses dias ele falou, já estou perto aí eu estou com mais de 50, então, irmão, Moisés começou com 80. Né? Na força do braço dele, ele foi um fracasso, virou assassino fugitivo. Mas quando ele colocou Deus em primeiro lugar, eu quero te mostrar o que aconteceu com ele. Amém, queridos? Quando ele se rendeu ao Senhor, olha as recompensas do Moisés que eu quero ler com você. Deuteronômio 34, 7. Tinha Moisés a idade de 120 anos. Olha a primeira recompensa. Quando ele morreu, não se lhe escureceram os olhos. Meu Deus, isso aqui é um milagre. Não é? Antigamente não tinha cirurgia de catarata. Quer dizer, o cara com 120 anos, o olho dele não cegou. Nem se lhe abateu o vigor. Meu Deus! Primeira recompensa. Inclusive, o próprio Moisés fala no Salmo 90 que a vida de um homem dura 70 anos. Está lá no Salmo 90. Foi o Moisés que escreveu. Ele diz, a vida de um homem dura 70 anos. Se ele tiver muito vigor, ele vai chegar aos 80. Seu Jair já está? Hein, seu Jair? 90, 120. Aleluia. Agora, irmão, presta bem atenção. Primeira recompensa, o cara deu o direito dele para Deus de ser o filho da princesa, de virar o rei do mundo, e ganhou 40 anos de bônus. Não somente isso, irmãos, ele não morreu com 120 anos. Irmão, ninguém nem sabe do corpo do Moisés, tem um monte de teoria. Talvez o Moisés pode ter até sido arrebatado, não é? Igual o Enoque. Não tem o corpo dele. Vai dizer, não, ele morreu. Irmão, o cara subiu, não é? Esse pessoal que vai em Israel, eu ainda não fui, mas eu vou. Essa turma que vai em Israel diz que esse monte que o Moisés subiu com 120 anos para morrer. Rapaz, os caras têm que... O pastor Genildo é um que conta que eles têm as paradas, né? Eles têm toma um cafezinho, senta, toma uma aguinha, descansa e vai mais um pouco. O Moisés com 120 anos mesmo. Eu acho que ele subiu, foi correndo. Vamos lá. 1, 2. Sabe, o cara recebeu vida, porque ele deu a vida dele. Isso é incrível. Olha outra recompensa dele. Êxodo 11, 3. O Senhor fez que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Também o homem Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos de toda a nação. Lembra do cara que abriu mão da fama de ser o rei, não é? Irmãos, ele se tornou um cara famoso até hoje, esse Moisés. Um cara amado pelos israelitas, inclusive os israelitas que ainda não conhecem Jesus, o Moisés ainda é idolatrado por eles. O cara é top das galáxias, esse Moisés. Ele abriu mão da fama e Deus fez ele mundialmente e eternamente, enquanto durar a Bíblia, famoso. Tem alguém me entendendo aqui? Ele seria famoso só para aquela geração, se ele escolhesse ser o filho da filha do faraó. Ele seria famoso para aquelas pessoas ali, para o Egito, ele seria talvez um rei conhecido, mas ele se tornou famoso para sempre, porque ele entregou o direito de ser famoso. Ele colocou Deus em primeiro lugar do que a fama. Ele colocou Deus em primeiro lugar do que a vida dele, e ele recebeu vida. Que mais que ele recebeu? Números 12, 6. Olha o que Deus disse, irmãos, sobre o Moisés. Ele falou para Miriam e para o Arão, sobre o Moisés. Ele falou assim, olha para eles: se entre vocês há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele, me faço conhecer, eu falo com ele por sonhos. Isso aí já é top das galáxias. Versículo 7. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca eu falo com ele claramente,
e não por enigmas. Quem está me entendendo? O cara que preferiu servir o povo de Deus para agradar a Deus do que viver lá no palácio. Deus fez ele viver 120 anos e morrer no auge da juventude dele. Que loucura, não é? Fez ele ser famoso para sempre, mais famoso do que... E fez, irmãos, ele um cara tão querido por Deus, que Deus falava com ele: vem cá meu filho, vamos bater um papo. Deus falava com ele face a face, como um amigo fala com o seu amigo. Quem está me entendendo? Que são recompensas muito imensuráveis. Não tem nem como a gente medir essas recompensas que esses caras que colocaram Deus em primeiro lugar receberam. Por isso que eu estou te falando que a nossa maior arma, a nossa maior herança, irmãos, é nós termos essa revelação de colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Quem está me entendendo? E para a gente terminar, o Daniel. Jesus, Moisés, Daniel. Olha aí, eu quero ler com você Daniel 1:8. Resolveu Daniel firmemente, diga firmemente, não se contaminar com as finas iguarias do rei. Importante isso, diga finas iguarias. Não é qualquer comida, irmão, que ele está abrindo mão. As finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Não é? Quer dizer, ele está colocando Deus em primeiro lugar antes do prazer dele. Agora, irmãos, eu quero que vocês pensem no Daniel. Pensa no Daniel. Ele tem aproximadamente 17 anos. Ele é um garoto no auge da juventude dele. Não tem o pastor dele para supervisionar ele ali. Os pais dele não estão lá. Irmão, ele está sozinho ali. Tem um monte de garoto judeu que se prostrou ali, que se curvou, que come a comida. Por que o Daniel não podia comer aquela comida? Porque para o judeu, graças a Deus que para nós não, para o judeu era proibido alguma daquelas comidas. Talvez o rei comia porco, comia camarão, essas coisas maravilhosas, né? Mas o Daniel, pela lei, não podia comer. Então o Daniel, ele disse: eu não posso comer. E ele decidiu firmemente: eu não vou comer. Aí o eunuco que cuidava deles falou assim: se você não comer, você vai morrer. Você está entendendo? Isso vai ser uma rebelião, você vai morrer. O rei está abençoando vocês. Vocês não estão entendendo, vocês foram escolhidos entre milhares de jovens para ficar aqui no palácio. E vocês estão comendo o que o rei come, é a comida que o rei come. Ele está honrando vocês. Se vocês não aceitarem isso é ingratidão e rebelião. Vocês vão morrer. O que é que o Daniel fala para o eunuco? Eu não vou comer. Eu não vou comer. Meu Deus do céu, irmãos, isso me emociona. Não é? Eu não vou dar exemplo, porque eu posso acertar o seu. Mas pense em algo que você diz: mas eu não posso perder essa oportunidade. Entende? O Daniel podia pensar assim: puxa vida, eu nunca comi uma comida dessa, não tem ninguém aqui para me ver, e eu estou sendo obrigado, o senhor está vendo, Senhor? Se eu não comer, eu vou morrer, entendeu? Não tem um monte de desculpa esfarrapada assim para pecar? O Daniel diz: eu não vou comer. Aí o eunuco diz: e você vai morrer. O Daniel diz: eu quero te fazer uma proposta. Me experimenta por 10 dias. Eu vou comer essa comida que Deus me permite comer. Se eu estiver pior, você mesmo pode me matar. Mas eu vou estar melhor do que os outros. Desafiou o cara. O cara disse: negócio fechado. Irmão, 10 dias depois, o Daniel estava lá, top das galáxias, bonitão, lindão, não é? Irmãos, o cara ficou impressionado com o Daniel e falou para o rei. Aí o rei disse: manda mudar a comida de todo mundo, para todo mundo comer igual o Daniel. Um cara, irmãos, que colocou. Agora olha só o que vai acontecer. Olha o que o rei vai dizer do Daniel. Daniel 1,19. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel e os seus amigos. Irmão, o cara já foi a primeira promoçãozinha do Daniel. Ele chegou ali como um escravo de elite. Beleza, foi morar no palácio, já está bom. Mas o rei disse: agora eu quero vocês como meus escravos pessoais. Já foi a primeira recompensa dele. Mas isso é muito pouco, irmãos.
Depois o Daniel começou a crescer, e olha só o que o rei Dario vai dizer dele. Daniel 6:3. O rei pensava em estabelecer Daniel sobre todo o reino. Tinham 120 governadores em todo o império persa. Agora veja bem, o Daniel seria como se fosse o primeiro-ministro desses governadores. Ele mandaria em todo mundo. Aí tem um plano maligno para matar o Daniel. Os caras com inveja do Daniel. Eles falaram assim: rapaz, não tem como. Meu irmão, isso tem que acontecer na nossa vida. Os caras pensaram assim, rapaz, não tem como a gente encontrar alguma coisa legítima contra o Daniel, a não ser que a gente encontre na lei do Deus dele. Se a gente conseguir condenar o Daniel pela fidelidade dele a Deus, vai dar certo, olha só, porque ele é muito fiel. Ele é muito fiel a esse Deus. Deus é o primeiro lugar na vida dele. Os caras mesmo deram testemunho. O diabo deu testemunho disso. Aí eles conseguiram fazer com que orar fosse crime ali na Babilônia. Oração é crime. E quando Daniel descobriu esse decreto, essa lei, presta atenção, não perca nada. Quando Daniel descobriu isso, o que é que ele foi fazer? Fica comigo. O que é que ele foi fazer? Ele foi orar. Ele foi orar. E ele, como sempre ele orava, ele não parou de orar. Eu vou fazer, não, hoje, essa semana eu não posso, porque, não, primeiro Deus. Aí ele foi orar, claro, vocês sabem, ele foi condenado, ele foi flagrado cometendo um crime contra o Império Babilônico, orando. Aí ele foi colocado na cova dos leões. Irmãos, vocês sabem, o leão não fez nada com ele, ele saiu de lá, o rei colocou os inimigos do Daniel na cova dos leões, e o Daniel recebeu já uma grande recompensa. Ele se tornou o presidente de todo o império babilônico persa, porque agora é a Pérsia que dominou a Babilônia, e aquele mega império, com 120 governadores, irmãos, é tudo governado pelo Daniel. Só o rei está acima dele, quem está me entendendo? Que isso é grande demais. O cara que perdeu, ganhou. É muito tremendo isso. É muito incrível. O cara que perdeu para Deus, ganhou isso, irmãos. Que coisa. Só para a gente fechar, algumas recompensas do Daniel. Daniel 10:11. Olha só. Daniel, homem muito amado. Diga, Daniel. Homem muito... Quem falou isso para ele? O anjo. Agora veja bem. Os teólogos dizem que o Daniel é o João do Velho Testamento. Não é? E o João é o Daniel do Antigo Testamento. O homem muito amado. Que tremendo. Primeira recompensa. Outra recompensa. Irmãos, é impressionante. O Daniel, com toda aquela simplicidade dele, ele passou por 4 reis. Primeiro o Nabucodonosor, depois o filho dele, o Belsazar. Aí depois a Pérsia dominou a Babilônia. Aí o Dario assumiu. Depois o Ciro assumiu o Império Persa. Irmão, passavam os reis e os impérios, mas o Daniel não saía da posição dele. Quem deu isso para ele? O Deus que ele colocou em primeiro lugar. Sabe, irmãos, eu estou te falando isso porque às vezes a gente, para que a gente suba para o primeiro lugar, para que a gente seja promovido, a gente pode fazer coisas que colocam Deus em segundo lugar. Quem está me entendendo? Não é? Aí eu quero muito aquilo ali, eu quero muito aquela posição, eu quero demais aquilo ali. Aí eu faço algo, posso mentir, eu posso ser desleal, não é? Eu posso ser maledicente com meu colega de trabalho. Ou seja, eu quebro um princípio, ou seja, eu tiro Deus do lugar dele, do primeiro lugar dele no meu coração. Eu assumo esse lugar para eu obter isso. Quem está me entendendo? Não foi isso que os inimigos do Daniel fizeram? Rapaz, ele não pode ser o primeiro-ministro, não, tem que ser um de nós. Vamos matar ele. Onde que esses caras pararam? Na cova dos leões. E o Daniel? O Daniel, não, eu vou orar. Não, mas é crime aqui, mas eu sou de lá, eu tenho que orar. Ele recebeu a bênção. Ninguém conseguia tirar o cara de lá, irmãos. Meu Deus do céu, isso me arrepia todo. Isso é tremendo demais. E para a gente terminar do Daniel, irmãos, as revelações que Deus deu para o Daniel, como eu te falei, não é uma coisinha assim, pequena, são coisas grandiosas demais. O rei Nabucodonosor teve um pesadelo, né? Que ele viu uma estátua
cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, pernas de ferro e pé de ferro misturado com barro. E ele via uma grande rocha caindo em cima dessa estátua e quebrando tudo virando pó. Aí ele chamou todos os sábios e profetas do império dele. Eu quero que vocês revelem isso. Aí ele, então conta para nós. Ele disse, não, eu quero que vocês descubram o que eu sonhei. Aí os caras disseram assim, os caras testemunharam isso, falaram assim, ó, ninguém pode fazer isso, só os deuses. E eles não moram com os homens. É impossível para o homem fazer isso. Qual foi o decreto que o Nabucodonosor baixou? Então todos os sábios e profetas serão mortos. Quando essa notícia chegou no Daniel, e o Daniel era um sábio, ele estava debaixo desse decreto também, ele mandou um recado para o rei. Deus vai revelar o seu sonho, me dê só alguns dias para eu orar. Ele reuniu a igreja, ele, o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, eles oraram e Deus revelou. Irmãos, aí ele chegou na presença do rei, muito humilde. Aí o rei, você vai revelar? Ele disse, não. O que você está fazendo aqui então? Deus vai revelar, eu não revelo o sonho. Olha, você deu glória para Deus. Agora olha lá, aí o rei disse, então tá bom, pode revelar meu sonho. Ele falou, não, antes de revelar o seu sonho, eu vou revelar o seu pensamento, que o Senhor pensou antes de dormir. O cara disse, hã? Ele disse, o Senhor sentou na sua cama e o Senhor ficou pensando, o que será do império babilônico quando eu morrer? Quem vai assumir? Como que vai ser esse negócio? O rei já estava para desmaiar já, né? Quem é esse cara? Ele disse, aí o Senhor foi dormir, apavorado, preocupado, aí o Senhor sonhou com uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, ventre de bronze, perna de ferro e pé de ferro misturado com barro. O Senhor viu uma pedra gigante caindo em cima dessa estátua, esmiuçando tudo. Eu vou revelar agora o que significa isso. A cabeça de ouro é o Senhor é o rei do mundo. A cabeça de ouro é o Senhor. Depois do Senhor, o império babilônico vai começar a enfraquecer. E vai vir um reino de prata, depois um de bronze, depois um de ferro, não é? Inclusive os teólogos dizem que esse de ferro foi o do Alexandre o Grande. E aí ele vai falando, e ele diz assim mesmo, olha, depois vai vir um de barro misturado com ferro. E essa rocha que o Senhor viu, é um rei que virá. Esse rei vai destruir todos os reinos, e o reinado dele nunca terá fim. Aleluia! Ele profetizou a vinda do Messias para o Nabucodonosor. Irmão, esse é o cara que não negociava esse lugar de Deus na vida dele. Esse era o cara que ia dizer, eu não vou comer essa comida porque é pecado. Você vai morrer, eu morro, mas eu não como. Eu não vou deixar de orar, porque agora é pecado. Você vai morrer, vai para a cova, eu vou para a cova dos leões. Mas Deus em primeiro lugar. O que esse cara recebeu? O que esse cara recebeu de Deus? Irmãos, eu tinha feito uma lista enorme desses homens, mas por isso que eu escolhi só esses três, mas olha, a gente poderia falar do Abraão, que colocou Deus acima do filho amado dele. Sabe, que deu o primeiro lugar para Deus, em detrimento do seu filho que ele amava. O que nós poderíamos dizer da Rutinha, a Ruth, que deixou Deus, que colocou o Deus da Noemi em primeiro lugar, antes do seu povo, da sua família, que ficou lá em Moabe. O que nós poderíamos dizer do José, que colocou Deus acima da liberdade dele. Se você não deitar comigo, eu vou mandar te prender. Me prende. Prisão perpétua, não tem problema. Eu prefiro estar preso do que entristecer. Como que eu poderia entristecer? Ele diz, como que eu poderia entristecer o meu Deus? E lá vai, irmão, o que nós poderíamos dizer do Estevão, que ele priorizou, ele colocou Deus em primeiro lugar, sabe, antes da sua própria vida. Todos eles foram recompensados. A Bíblia diz que Abraão, aqueles que são de Cristo, são descendentes do Abraão. Não sei se você sabe, mas você é um descendente do Abraão. Irmão, pensa no próprio José. O José recebeu a herança ali, ele se tornou o segundo homem mais poderoso do mundo, mas ele é o libertador para sempre do povo de Israel que gerou o Messias. Nós estamos falando mais uma vez, irmão, desse homem. A Ruth,
A Rutinha, porque ela colocou o Deus da Noemi em primeiro lugar, ela se tornou a bisavó do rei Davi. Ela entrou na genealogia do Messias. Você lê a sua Bíblia, está lá o nome da Ruth, uma moabita, cuja a descendência era amaldiçoada. Os moabitas nunca entrarão na Assembleia do Senhor por todas as suas gerações, mas a Ruth entrou. O Estevão, a Bíblia diz que ele viu o céu aberto, e ele viu, antes de chegar no céu, ele viu Deus no seu trono, Jesus à sua direita, e ele estava cheio do Espírito Santo. Todos esses homens, irmãos, que priorizaram Deus na sua vida, foram ricamente, sobrenaturalmente, imensuravelmente recompensados. Jesus, Moisés, Daniel, Abraão, José, Ruth, Estevão. E nós podemos ser essas pessoas também. Amém, queridos? Aleluia. Fique em pé no seu lugar para parecer que está acabando. O que é que eu tenho que fazer na prática? Irmãos, eu preciso. Escuta bem, olha para mim, não distraia, por favor. Pastor, eu quero isso. O que é que eu tenho que fazer na prática? Irmão, por favor, preste atenção. Por favor, preste atenção, não distraia. Nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos saber o que Deus ama e o que Deus odeia. Entende o que eu estou falando? Eu nem vou falar das meninices que eu ouço. Sabe? As pessoas fazendo isso, fazendo aquilo para receber aquilo outro e não sei o quê. E digo, meu Deus, que base bíblica tem isso? Não, se eu fizer isso aqui durante tantas semanas, eu vou receber aquilo. Cara, onde que tá? Meu Deus, que capeta é esse que colocou essa mentira na vida da igreja? Como se Deus fosse nosso servo. E agora ele está em dívida comigo porque eu participei disso. Eu não vou nem falar, irmão, porque eu acabo. Não tem base. Nós precisamos conhecer, sabe, o que Deus ama, o que Deus odeia, está na Bíblia, está claro. Ah, não, mas o mundo já considera isso que não é tão grave assim. Mas o mundo é o mundo. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ah, mas o mundo, a lei, a justiça, aceita isso. Mas a Bíblia não aceita. Mas se eu me opuser a isso, eu vou ter problema. E daí? Eu posso ser preso. O José também foi. Eu posso ser morto. Mas o Estevão também foi. Eu posso perder, mas Jesus também perdeu. Quem é o primeiro lugar no nosso coração? Nós não precisamos discutir isso, irmão. Não precisamos discutir religião. Não precisamos discutir nada. Nós só temos que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Amém? Não importa o que o mundo vai dizer. Então a primeira coisa é isso, é conhecer a Deus, descobrir o que Ele ama, descobrir o que Ele odeia, segui-lo. E outra coisa, irmãos, a gente precisa ter relacionamento com Ele. Isso aqui é uma vida de oração, né? Se eu olhar para Meila, eu já sei, está chateada. Aí eu já fico pensando, o que foi que eu fiz? o que alguém fez? Eu sei que ela está alegre, eu sei que ela está preocupada, porque a gente tem relacionamento, a gente conversa muito. Isso é oração. Irmão, se eu quiser colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, eu preciso dessas duas coisas para começo de conversa. Sabe, rever a minha agenda. Como que eu posso, irmão, como que Deus vai ser o primeiro lugar na minha vida se eu nem tenho tempo para Ele? Não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a minha Bíblia. Eu leio a coisa meio tipo, por obrigação, só para eu receber alguma coisa. Nós estamos falando de um relacionamento. Nós estamos falando da gente rever a nossa agenda. Ah, pastor, mas eu não tenho tempo. Então está errada a sua agenda. Porque o primeiro mandamento é colocar Deus acima de todas as coisas. Ele não espera outra coisa de nós, irmãos. Isso não mudou. Buscar em primeiro... isso é no Antigo Testamento. Jesus disse no Novo Testamento: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, o resto virá a reboque. Amém, queridos?